opere em nossos corações, Senhor, trazendo o verdadeiro temor, pois o temor que vem de Ti é o princípio de toda a sabedoria. Ó Pai, obrigado pelo privilégio e também pela responsabilidade de sermos adotados na Tua Santa Família como Teus filhos, pelo sangue precioso de Jesus. Senhor, nós cremos que há poder, Senhor, no sangue precioso de Jesus para perdoar todo e qualquer pecado, desde que haja arrependimento e fé. Como diz a Tua palavra, sem arrependimento não há remissão de pecados, Senhor Jesus. Sabemos que a maior evidência de que o nosso pecado foi perdoado é quando ele foi confessado e abandonado, pois aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Oh Deus, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, como o Senhor fez com os apóstolos, como o Senhor fez com Estevão, como o Senhor fez com Pedro em Pentecostes, e que o Senhor nos dê o verdadeiro sentido da vida, que é te conhecer, te adorar, te amar acima de tudo e tornar o Senhor conhecido. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê a mesma sabedoria que o Senhor deu a Daniel, onde ele, estando no mundo, não usava a sabedoria do mundo, mas ele era cheio do Espírito Santo e usava a sabedoria de Deus para a resolução de todos os seus problemas diários. Sabemos por que Daniel vivia dessa forma, porque diariamente ele ia ao Senhor em oração. E o Senhor enchia ele com conhecimento em diversas áreas, e com o principal de todos os conhecimentos, que é o conhecimento de Deus. É o conhecimento que liberta o homem da prisão, do cativeiro, do pecado e de Satanás. Como diz o Teu servo, o Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na família, e sim o filho, pois ele é o herdeiro de todas as coisas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é essa liberdade que queremos desfrutar e passar para o nosso semelhante, Senhor. A liberdade que o Evangelho traz. A liberdade, Santo Deus, que reconcilia pecadores contigo e que transforma pecadores em filhos de Deus. Nos dá, Senhor, dessa santa liberdade. É o que nós te pedimos, Pai Santo, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. E não querendo ser pragmático, mas o estudo de hoje poderia ter o título também de O segredo de uma vida próspera, inclusive no sentido material. Saiba que se você é um filho de Deus, inclusive no sentido material, Deus mais vai lhe dar na medida que você se propõe a repartir.
e ele mais vai reter na medida que você se propõe a juntar. Essa é uma matemática que o mundo não entende, mas que a sabedoria de Deus nos ensina, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que a alma generosa é a que prospera. Nós aprendemos isso no domingo passado, no livro do profeta Ageu, quando nós aprendemos que enquanto o povo estava dando prioridade aos seus interesses, os céus estavam retidos e eles estavam semeando muito e recolhendo pouco. Eles estavam comendo, mas eles não se fartavam. Eles estavam bebendo, mas eles não se saciavam. Eles estavam se vestindo, mas eles não se aqueciam. E quando eles recebiam o salário de muito labor de trabalho, eles recebiam esse salário para colocar num saquitel furado. Ou seja, eles se esforçavam, e eles não viam o fruto do seu esforço. Porque o Salmo 127 nos ensina que aos que Deus ama, Ele dá enquanto dorme. E o profeta Ageu traz o remédio para essa doença da esterilidade. Ele diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, coloque o seu coração no caminho que vocês estão percorrendo. Analise a vida que vocês estão vivendo. Vocês estão plantando na carne ou estão plantando no espírito? Então o profeta Ageu diz: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. O que significa isso? Deus enviando disciplina material, porque o povo não estava dando prioridade a ele. Porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Ou seja, qual é o ensino de Ageu? A vida de vocês não vão prosperar enquanto Deus não for a prioridade, enquanto o reino de Deus não for a prioridade. Por isso vamos abrir lá em Mateus 6,19. Mateus 6, verso 19. Mateus 6,19. Vamos ver hoje aonde nós devemos ajuntar tesouros. Mateus 6,19. É uma passagem que se encaixa muito bem com a mensagem que o Senhor traz por meio de Ageu. Pois a mensagem de Ageu é a mesma de Jesus aqui. A mensagem de Ageu é: olhe, Deus é o dono do ouro e da prata. E não é a sua sabedoria, se você faz parte do povo de Deus, que vai lhe dar os recursos necessários. Mas é Deus que é dono do ouro e da prata, e que tem o poder de acrescentar e de tirar, do ponto de vista material, na vida de qualquer ser humano. Às vezes você faz os cálculos e você diz: não, dessa e dessa e dessa forma eu vou prosperar. Por quê? Porque o ímpio faz dessa e dessa e dessa forma e ele prospera. Mas entenda que o ímpio ele está abandonado por Deus. As coisas para o ímpio
ele planeja e dá certo aqui na terra, porque ele está sendo um boi que está sendo levado para o matadouro. É isso que Jesus ensina na parábola do rico insensato, naquele homem que planeja: destruirei os meus celeiros, construirei novos celeiros, as coisas vão dando certo, e ele se encontra com Deus, e Deus diz: louco, essa noite pedirei a sua alma, o que tens preparado, e para quem será? Então, o aparente sucesso do ímpio é, na verdade, um grande fracasso. Mas quando o cristão pensa que ele vai prosperar da mesma forma que o ímpio, ele recebe uma dura disciplina. Então, muitas vezes, como é que o ímpio prospera? Ele faz uma poupança, ele faz um investimento, ele investe num negócio, ele investe numa fazenda, ele faz aplicações, e então ele vê esses investimentos se multiplicarem, e então ele vai prosperando. Pode ver a história de todo ímpio bem-sucedido. Um cristão verdadeiro, ele faz tudo isso, e Deus faz o quê? Deus disciplina. O fato de ser um filho de Deus é bom, é maravilhoso, mas é também pesaroso, porque Deus disciplina. Se Deus tiver que colocar uma crise numa nação por conta de um filho que está precisando ser disciplinado, Ele coloca. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande. Se você é um filho de Deus e uma filha de Deus, o amor de Deus por você é tão grande que Ele é capaz de mexer na economia de um país por causa de você. Quem aqui já leu a parábola do filho pródigo? Alguém já leu? A Bíblia diz o quê? E houve naquele país uma grande fome. Deus enviou no país do filho pródigo uma grande seca para trazer o filho pródigo ao arrependimento. Então talvez o filho pródigo viu outro jovem da idade dele fazendo as mesmas coisas que ele e prosperando. Mas ele desejava as comidas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque ele era filho. Então entenda isso. Em todo plano que você fizer, o primeiro quesito que tem que ter no seu planejamento é Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque se Deus não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso que a Bíblia diz: se algum de vós é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Porque a Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aqueles que Deus tem um propósito de acrescentar algo nessa terra, não é de forma natural, mas é de forma sobrenatural. Por isso que o cristão, ele sempre tem do seu lado um paráclito, que é o Espírito Santo, o Consolador. Que Jesus disse: aquele que guiará vocês por toda a verdade de Deus. Mateus 6,19. Não ajunteis. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui agora? Não acumulem. Olha que coisa. Não acumulem tesouros na terra. Não encham-se de bens materiais. E antes da gente olhar para a vida de outras pessoas, sempre quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que olhar para a nossa vida. Porque a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. O que mais a gente vê são pessoas que condenam nos outros pecados que elas mesmas cometem. Porque é mais fácil
eu enxergar um cisco no seu olho do que enxergar uma trave que está no meu. Não sei se vocês se lembram de Davi, quando Natan contou aquela parábola para Davi. Rapidamente Davi enxergou o erro daquele homem da parábola que Natan contou. Mas Davi ainda não tinha enxergado que ele era o culpado da morte de Urias, e isso não era uma parábola, isso tinha acontecido na vida real, da morte de inúmeros soldados e do adultério com Betseba. Porque nós somos muito bons em descobrir erros alheios e muito maus em abandonar os nossos. Isso não é uma desculpa não é uma justificativa de pecado, ou que você não pode exortar o seu irmão. Você deve exortar o seu irmão, mas com espírito de brandura, e sabendo que o pecado que deve te deixar indignado é o seu, porque o pecado do seu irmão está fazendo mal ao seu irmão. O pecado que te destrói é o seu pecado. Se você está plantando na carne, é o seu plantio que está lhe destruindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque uma das coisas que mais é perigoso é o sentimento de orgulho, porque o orgulho, ele precede a queda. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro disse o quê? Ainda que todos te neguem, Senhor, eu, Pedro, o cara, jamais te negarei. Eu estou do seu lado, Jesus, desde quando a gente começou. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, você me negará 3 vezes. Olhe, Pedro, Simão, Satanás, ele pediu sua alma lá no tribunal de Deus para peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que você não desfaleça. Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Mas Pedro não deu ouvido aos alertas de Jesus. E quando ele estava no pátio do sumo sacerdote, o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Como Jesus tinha dito que ele negaria. Por isso que cada vez mais eu tenho aprendido que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e ao seu tempo oportuno ele vos exaltará. Verso 19: não ajunteis. Então isso aqui é para cada um de nós. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajuntei tesouros na terra. O que o Senhor Jesus está combatendo aqui, irmãos? A avareza. O triste fim da avareza. A Bíblia diz que o homem nasce nu e ele vai deixar esse mundo nu. Não foi o que Jó disse quando ele perdeu tudo aqui na terra? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Nu eu deixarei este mundo. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui há um perigo de se idolatrar, de colocar o coração nos bens materiais. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O problema é a forma com que se administra ele. Nós vemos como, por exemplo, o dinheiro pode ser uma grande bênção. Em Mateus 25, quando o Senhor Jesus diz: eu estive com fome, me deste de comer. Essas boas obras você faz com o quê? Com recursos materiais. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava. Lembra quem já leu essa passagem, Efésios 4, 28?
Eu me identifico muito porque eu tive uma vida muito transviada antes de conhecer a Cristo. E eu gostava das coisas fáceis. E já cometi muitos atos ilícitos. Mas, após a minha conversão, eu aprendi que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E de forma íntegra, honesta. E eu aprendi isso com Jesus. Não aprendi isso nem com outras pessoas. E a Bíblia diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos. Para fazer o quê? Para que tenha como acudir ao necessitado. Olha que coisa. Para que tenha como acudir ao necessitado. Então, trabalhar é pecado? Não. Você deve trabalhar. Sempre. Ou você está integralmente trabalhando na obra de Deus, e esse é o trabalho mais honroso que existe, ou você está num trabalho para a glória de Deus secular e também ajudando na obra de Deus. Mas o que a Bíblia condena o tempo todo é a ociosidade. É a pessoa ociosa, que, como diz o apóstolo Paulo, não está se ocupando com o que deve se ocupar e está se intrometendo aonde não deve. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalhe, que não coma. Ele está falando justamente disso. O cristão, ele foi chamado a trabalhar. Não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque João Batista não mandou ninguém parar de trabalhar. Os soldados vieram até João e disseram, o que faremos? João disse, contente-se com seu soldo, não dê testemunha falsa de ninguém, ou seja, seja um soldado honesto, só leve para a prisão aquele que de fato cometeu ato ilícito, não aceite suborno de ninguém, viva contente com o que você recebe como soldado, e a ninguém maltrateis, não use o poder de polícia para subjugar os demais. É isso que João Batista disse aos soldados quando eles vieram, porque eles ouviram João Batista pregando, produzam frutos dignos de arrependimento. Então eles, após serem batizados, perguntaram, e aí João, como é que eu vou produzir frutos dignos de arrependimento? João então responde, você não vai deixar de ser soldado, mas agora você vai ser um soldado para a glória de Deus. Mas Jesus, e eu sou publicano, eu cobro imposto. João Batista respondeu, não cobre além do que foi estipulado. Ou seja, cumpra a lei de forma honesta. Divida o que você tem com os necessitados. Então, a Bíblia diz de forma bem clara, você furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos. Para quê? Para que você tenha como acudir ao necessitado. O pastor falou domingo sobre o quarto sábio. Como foi que o quarto sábio fez todas aquelas obras com bens materiais? Ele pegou as pedras de diamante e foi fazendo bem. Então quando Jesus diz, eu estive com fome, me deste de comer. Eu estive com sede, me deste de beber. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu estive enfermo, você cuidou de mim. Isso é feito com recursos materiais. Então, o dinheiro na vida de um cristão, ele pode ser uma grande bênção. Como você acha que chegava alimento ao prisioneiro Paulo, na prisão em Roma? Através do médico amado. Quem era? Lucas. Os irmãos assistiram o filme do apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo? Quem levava alimento? Quem cuidava dos ferimentos?
Quem dava assistência a Paulo? Lucas. E Lucas era o quê? Médico. Mas era um médico que exercia a medicina para a glória de Deus. Então aqui o Senhor Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. Não ajuntem tesouros na terra. O que é que ele está combatendo aqui? A avareza. A avareza. Não tem nada a ver com, por exemplo, você ser dedicado no seu trabalho. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que você deve ser dedicado no seu trabalho. Está lá em Colossenses e em Efésios. Que você não pode servir à vista do homem, mas você deve fazer o seu trabalho para Deus. Então você se comporta na ausência do seu patrão na mesma forma que você se comportaria na presença dele, porque você não é um servo de homens, você é um servo de Cristo. Então, não é pecado ser um bom funcionário. No seu trabalho, você dá o seu melhor. Muito pelo contrário, é a vontade de Deus que você faça a diferença, sendo sal da terra e a luz do mundo, pregando o Evangelho sempre que possível por meio de palavras e por meio de atitudes que comprovem que o seu tesouro está no céu e não na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. O grande exemplo aqui é o que está lá em Lucas 12. Vamos lá. Todos os irmãos já conhecem essa passagem, mas é ela que... Essa insensatez é a insensatez que mais tenta nos influenciar todos os dias. É a insensatez de buscarmos segurança no dinheiro, de buscarmos refúgio e conforto no dinheiro. E é isso que Jesus está combatendo aqui em Mateus 6,19, quando ele diz: olhe, não ajunte tesouro na terra. Por quê? Porque tudo nessa terra é transitório, é passageiro e vai lhe decepcionar. E disse-lhe um da multidão: mestre, Lucas 12:13, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele vem até Jesus para pleitear com Jesus o quê? Dinheiro. Imagine, ele está diante do próprio Deus. Ele podia perguntar várias coisas, mas ele pergunta o que com Jesus? Senhor, fala com meu irmão para me dar um pouquinho de dinheiro. Verso 14. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, quem me colocou nessa posição de julgar? Amém. Quem me colocou? Ligou, pai? Ligou. Amém. Quem me colocou nessa posição de julgar causas terrenas? Esse não é o meu propósito nesse mundo. E disse-lhes: acautelai-vos. Essa expressão significa fique muito atento. E guardai-vos. Isso significa preste muita atenção, tenha muita cautela com o que eu estou dizendo. Da avareza. E guardai-vos da avareza. O que é a avareza? A avareza é o amor ou o apego aos bens materiais. É a forma com que você administra os bens materiais. Porque a vida é de qualquer
E aqui Jesus vai dizer uma frase que, nessa frase, ele traz um retrato de como a nossa sociedade é maligna e está totalmente de cabeça para baixo. Porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. A vida de um ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. É assim que os seres humanos enxergam uns aos outros? De maneira nenhuma. Os seres humanos enxergam uns aos outros de maneira contrária ao que Jesus está dizendo aqui. Nós vivemos num mundo onde você vale o que você tem. Você é medido pela nossa sociedade, pela roupa que você está vestindo, pelo carro que você está usando, se você está de carro ou não, pelo trabalho que você tem, pelo nível de escolaridade que você tem. Mas Jesus diz, a vida de qualquer, para Deus, não consiste na abundância do que ele possui. Para Deus, isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário, para Deus, a abundância material muitas vezes significa pobreza espiritual. E a pobreza material muitas vezes significa riqueza espiritual. Quem era o maior homem nascido de mulher? João Batista. Qual eram os bens materiais que João Batista tinha? Uma roupa de pele de camelo, um cinto de couro, uma sandália percata, muito parecida com essa que o seu Edson está usando, para se caminhar no deserto. Provavelmente um bastão. Ele tinha, o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Aí você tem os bens materiais do maior homem nascido de mulher. Talvez ele dormia numa cabana no deserto. E esse era o maior homem aos olhos de Deus da sua geração. E Herodes, que era riquíssimo, que tinha funcionários ao seu dispor, que tinha a mulher que queria, a comida que queria, o vinho que queria, os deleites que queria, os banquetes que ele queria, as festas que ele queria, as honrarias que ele queria. Herodes era pobre, miserável, cego e nu. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o coração. E aqui Jesus diz: a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que ele possui. Muitas vezes até na igreja as pessoas enxergam dessa forma. Graças a Deus, não na nossa igreja, mas em muitas igrejas, você é tratado pela sua condição financeira. Eu já frequentei igrejas assim, e é assustador como pessoas que não têm uma condição financeira elevada são tratadas de maneira totalmente diferenciada das pessoas que têm uma condição financeira alta. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba, a Bíblia diz em Eclesiastes 5:19 que isso é um dom de Deus. Essa prosperidade material é um dom de Deus. Mas em nenhum momento aqui esse homem se lembra de Deus.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba, em nenhum momento esse homem reconhece que é Deus que está dando os frutos a ele. Ele sempre fala meu. Ele sempre enxerga aqui como meu. Eu estava lendo hoje Deuteronômio 8, e no versículo 13 de Deuteronômio 8 tem uma advertência que serve para todos nós, que é o que esse homem aqui tem. Todos nós podemos ter advertência contra a ingratidão. Vamos abrir lá em Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. Vamos ver o perigo da ingratidão, que é o pecado de muitos. E pode ser o nosso pecado também. Ingratidão. Eu vou ler a partir do versículo 1. Deuteronômio 8, eu vou começar a leitura do verso 1. O título do texto é Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Eu queria que você fizesse hoje, agora, uma anamnese na sua mente, uma retrospectiva na sua mente, de tudo que Deus já fez na sua vida. Do momento da sua conversão, do momento do seu batismo, antes da sua conversão, os livramentos que Ele já te deu, tudo que Ele já fez por você. Vou parar. Graças a Deus a minha voz é alta, não tem problema com o microfone. Os livramentos que Ele já te deu, tudo que Ele já fez em você e por você. Queria que você começasse a pensar nisso. Do momento do seu batismo, cada um aqui tem uma história de conversão. Como foi os seus primeiros momentos com o Senhor? Uns tiveram passado com drogas, outros tiveram passado com problemas financeiros, outros tiveram passado com problemas conjugais e emocionais. E cada um, nos seus sofrimentos, com certeza, teve a sua experiência de um encontro com Deus, um livramento com Deus. Até nosso amado irmão, seu Edson, esse senhor que mora conosco, ele veio até o nosso encontro através de um grande benefício de Deus na vida dele. Não sei se os irmãos se lembram, os mais antigos da igreja sabem que seu Edson ele foi atropelado por um caminhão. E de acordo com o que os médicos disseram, quando ele foi atropelado, ele não ia mais andar. E hoje nós vemos ele aqui conosco, graças a Deus, caminhando, vestido bem, do ponto de vista material. Então, assim, todos vocês aqui, e eu também, temos uma experiência em que Deus deixou bem claro que foi o dedo dele que agiu na nossa vida. Que foi o dedo dele que tocou na nossa história e fez algo novo. E o nosso coração é tão ingrato e tão enganoso que muitas vezes a gente se esquece do que Deus faz. Todos os mandamentos, Deuteronômio 8:1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Não era você, era Deus te guiando no deserto, estes 40 anos, para te humilhar
para te provar, para saber o que estava no teu coração, Deuteronômio 8:2, se guardarias os seus mandamentos ou não. A questão não é se Deus está sendo fiel conosco. A questão é, nós estamos sendo fiéis a Deus? Verso 3, e te humilhou. Quem é que nos humilha? Deus. O que significa a palavra humildade, irmãos? Alguém sabe? Capacidade de ser humilhado. Você nunca vai se tornar humilde se você não for humilhado. Embora a humilhação que a Bíblia exalta é a auto-humilhação. Mas para que você se humilhe de dentro para fora, Deus cria situações externas para te humilhar, para mostrar a você que você é pó e cinza, e ao pó você voltará. Por isso que é sempre importante visitar lugares como o lugar que o irmão Paulinho trabalha, porque lá você vê aonde fica o orgulho, a vaidade, as cirurgias plásticas, a preocupação tão forte com a aparência, os bens materiais, a pompa da riqueza, tudo vai embora ali, no momento da sepultura. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há um banquete. Você quer ajeitar o seu relacionamento com Deus? Não vá numa festa, vá num funeral. É o que está escrito em Eclesiastes 7, verso 2. Porque numa festa, você muitas vezes sai da sobriedade, com comida e bebida. No funeral, você aplica ao seu coração a verdadeira realidade da vida. Um dia eu vou morrer e eu vou me encontrar com Deus. E a única coisa que eu vou levar dessa vida é a fé em Jesus Cristo. Se ela é verdadeira ou não. Então aqui nós vemos, e te humilhou. Deus humilha aqueles que são seus. Deus humilha o seu povo. Mas Ele também exalta quando Ele quer. E te deixou ter fome. A grande prova como Deus humilha o seu povo é o que Ele fez com Jesus. Se tem alguém que merecia algum tipo de exaltação terrena nessa terra, era Jesus. E o que é que nós vemos na vida de Jesus? Ele era um homem de dores. Ele era um homem desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Um homem que sabe o que é padecer, e dele não fizemos caso algum. Esse é o retrato da vida de Jesus, descrito por Isaías. Ele era um homem humilhado pelas circunstâncias. Sua família dizia que ele era louco. O ingresso de Jesus no ministério da pregação foi com a tentativa de homicídio. Jesus abre o rolo do profeta Isaías e ele lê Isaías 61, do verso 1 ao 3. Ele termina a leitura, fecha o rolo e diz: hoje essa escritura se cumpriu em mim. Ele começou a ser exaltado. Glória a Deus, o Messias prometido chegou. Não. As pessoas se juntaram para lançar Jesus de um precipício. E ele, passando como invisível, fugiu delas. Porque Jesus era humilhado, desprezado, um homem de dores. Não havia beleza nem formosura. Não é o que Isaías diz? Não havia beleza nem formosura para que o desejássemos. A beleza de Jesus era uma beleza de caráter. Não era uma beleza carnal. Era uma beleza de coração. Era a verdadeira beleza que Jesus tinha. Por isso que só era atraído
pela beleza de Jesus aqueles a quem Deus escolhia antes da fundação do mundo. Como ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender, para que você aprenda essa lição, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que o que sustenta a alma humana não é o alimento material, não é o bem material, é o que Jesus quer ensinar em Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, porque os tesouros da terra não podem suprir uma alma que foi feita para Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo inteiro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. O que é que Jesus quis ensinar com isso? Ele quis dizer: eu sou quem dá satisfação, eu sou quem dá sentido, eu sou quem preenche a sua vida. O que está faltando para a sua vida ser plena sou eu, Jesus. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Aquele que vem a mim jamais terá sede. Verso 4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração. Por isso que eu estou falando hoje. Analise o homem a si mesmo. É você e Deus. Você vem para a igreja para se encontrar com Deus. A igreja é a casa de Deus, é casa de oração, é a porta dos céus. O que é casa de oração? Um lugar onde há uma comum união entre Deus e o seu povo. Isso é igreja. Deus fala com o seu povo e o seu povo fala com Deus. Que como um homem castiga seu filho, ou seja, confesse, reconheça dentro de você, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, não menospreze, mas dê valor à educação de Deus na sua vida, porque Ele só educa quem Ele ama. Que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Aqui Deus já está prometendo outra coisa. Ele já está aqui dizendo: se o povo obedecer a Ele, Ele está levando o povo para um lugar melhor. Te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismo, que saem dos vales das montanhas e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. O que é que Deus fala aqui?
pode existir um momento onde ele acrescente na vida do seu povo. Um período de prosperidade. E a principal prosperidade, pelo menos aqui eu almejo, é um grande avivamento. Onde, de fato, acontece genuínas conversões no meio do povo de Deus. Porque o que mais desestimula o coração daquele que faz a obra de Deus é a falta de autenticidade de genuínas conversões. É o que faz parecer que todo labor é inútil. Mas uma genuína conversão, ela estimula aquele que está fazendo a obra. Por isso que Jesus disse: vão e produzam frutos que permanecem por toda a eternidade. Verso 10. Mas olha que coisa. Isso aqui é um alerta contra a ingratidão. É o que acontece com muitas pessoas. Na hora da prova, na hora da dificuldade, tá firme na igreja, firme com Jesus. A dificuldade passou, o alívio chegou, esfriou com Jesus. Esfriou na igreja. Abandonou a oração. Abandonou a Bíblia. Falar de Jesus? Que falar de Jesus? Evangelizar? A dificuldade já passou. O que eu queria de Jesus eu já consegui. É o perigo da ingratidão. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11. Guarda-te. Olha o verso 11. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, seu coração não se ensoberbeça, e você se esqueça que é Deus que está lhe dando. Você comece a pensar que é fruto do seu esforço, é fruto da sua inteligência, é fruto do seu trabalho. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do sexal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, verso 16, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço. Repita o verso 17, foque bem nele, grife esse verso 17. Eu queria que você repetisse o verso 17. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. É o que muitas vezes nós fazemos. Às vezes até não dizemos, mas fazemos. Quando não reconhecemos que tudo vem de Deus. A minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, verso 18. Antes. É o que eu acho bonito na vida de Davi. Ele sempre reconhecia
a mão de Deus na vida dele. Ele sempre dependia de Deus. Se tem uma coisa que Davi não era, irmãos, era orgulhoso. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era humilde. Ele era rei. Mas quando ele teve o seu pecado confrontado, quem aqui já teve oportunidade de estar diante de pessoas de posições elevadas? Só a pompa que está ao redor dessas pessoas, você já fica com medo. Aqui no mundo, irmãos, existem pessoas poderosas. Eu já estive próximo a algumas delas. E a atmosfera espiritual, só a atmosfera espiritual de você estar perto de uma pessoa dessa é altamente pesada. A tendência que essa pessoa tem a ser orgulhosa e vaidosa é muito grande. E Davi, ele era rei de uma nação. E quando Natã disse para ele, sentado no trono, Davi, você é esse homem. Davi fez o quê? Se humilhou. Se arrependeu. E confessou diante de um simples e pobre profeta que ele estava errado. E mais, escreveu um salmo para toda a nação cantar a história que iria desmoralizar ele como rei. O Salmo 51 e o Salmo 32. Isso é humildade. Eu não estava preocupado com a reputação dele. Pouco me importa se eu sou rei. O que eu quero é estar em dias bem com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa coroa que eu estou usando aqui, ela vai passar. Mas a coroa de Jesus jamais passará. E se tem uma coisa que Davi tinha, era isso. Porque o que Natã usou para trazer Davi ao arrependimento foi isso. Quando Natã começou a dialogar com Davi, ele disse: Davi, você não se lembra de tudo que Deus fez por você, de onde Ele te tirou? Você era o mais menosprezado da sua família. Quando Samuel foi lá, ungiu o novo rei de Israel, você estava recanteado, cuidando das ovelhas de Jessé. A sua família nem se lembrava de você. E Deus te ungiu rei, Deus te fez rei, Deus deu tudo para você. E se você achasse que precisava de mais alguma coisa, se você achasse que precisava de mais uma esposa, Davi, conversasse com Deus. Por que, Davi, você fez isso? Porque você não se lembrou do que Deus já fez por você, de onde Deus te tirou. E quando Davi foi fazendo essa anamnese na mente, na memória, e lembrando de tudo que Deus fez por ele, ele não teve outra palavra a dizer a não ser: pequei contra o Senhor. Ele não disse: não, Deus fez tudo isso por mim, mas também, peraí, eu precisava de férias. Não, Betseba era muito bonita. Não, mas isso, não, mas aquilo, foi o que fez Saul. Saul, toda vez que era repreendido, ele tinha o quê? Uma justificativa para o seu pecado. Pecado não pode ser justificado, ele deve ser confessado e deixado. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Vocês estão ouvindo isso? Se vocês se esquecerem de Deus no período da prosperidade, saiba que Deus se esquecerá de vocês na hora da calamidade. É o que está em Provérbios capítulo 1. Aqueles que rejeitaram o convite de Deus
Quando eles clamarem na hora da dor, na hora do leito de morte, eles vão gritar e Deus vai fazer o quê? Rir do sofrimento dessa pessoa. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. É o que Jesus disse: todos, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Vamos voltar para Lucas 12:18. Esse homem aqui, ele não reconhece Deus, ele ajunta tesouros na terra. E farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Há sempre um engano de Satanás na nossa vida, dizendo que quando a gente chegar nesse patamar aqui, a gente vai ser feliz. E é justamente o contrário. É nesse patamar aqui que as pessoas mais descobrem a razão da infelicidade. Por isso que cada vez mais está ficando difícil marcar uma consulta com um psiquiatra, sabia? Porque a agenda deles estão lotadas. Porque as pessoas estão percebendo que nada nesse mundo satisfaz. E a depressão está tomando conta da nossa geração. Mas Deus lhe disse: louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros. Não é o que Jesus diz no Sermão do Monte: não ajuntei tesouros. Porque ali Jesus dá o conselho: não ajunteis tesouros na terra. Aqui em Lucas 12, Jesus mostra o fim. Olha o que vai acontecer se você ajuntar tesouros na terra. Seu fim vai ser esse. É o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, tudo que você tem vai lhe ser tirado com a morte. Vamos lá voltar para concluir Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, já concluindo, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Tudo consomem. Tudo nesse mundo está se deteriorando. E onde os ladrões minam e roubam. E roubam. Existe ainda essa profissão perigosíssima. Que tem gente que é muito bom nela. Roubar. Imagine, você compra um carro, fica apertado para você pagar a prestação do carro e a prestação do seguro. Você não está pagando o seguro. Falta 24 prestações para quitar o carro e o seu carro é roubado. Os ladrões minam. Não, mas eu criei tanta expectativa no dia que eu fosse ter o meu carro. Eu fiz as minhas economias, eu juntei dinheiro, mas aqui os ladrões minam. Por isso que quando você ajunta tesouro na terra, você tem uma série de riscos, uma série de fatores que podem lhe prejudicar. Por isso que existe o seguro. O ser humano é tão mau que ele compra um bem e ele tem que pagar um seguro para garantir o possível roubo desse bem. Então é a maldade do coração humano. Verso 20, concluindo: mas ajuntais tesouros no céu. Ajuntai, ou seja, invista tesouros no céu. O que significa isso, irmão José?
Invista no reino de Deus. Invista. Oferte na obra de Deus. É maravilhoso poder contribuir com a obra de Deus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Ou seja, tudo que você investir no céu, seu tempo, seu intelecto, seus recursos materiais, tudo que você investir no céu está altamente seguro. Não existe possibilidade do céu falir. Não existe possibilidade de você se decepcionar. Não existe possibilidade de ladrão minar e roubar seu tesouro no céu. Porque nós já estudamos Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é cercada por muros. Aqueles muros significam proteção. Ninguém pode entrar na cidade santa que não esteja com o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui agora, o verso 21, concluindo, nós vamos ver o que vai fazer toda a diferença na prática dos seus investimentos. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é saber que tem que dar o dízimo, outra coisa é na hora que pega o salário, separar a parte de Deus. Se lembrar que tem a parte de Deus, né? Que às vezes a ingratidão é tão grande que nem lembra, nem passa pela memória que existe a parte de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a forma como nos relacionamos com o dinheiro vai dizer muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de quê? Todos os males. Quem disse isso? Paulo. Espírito Santo. Jesus. Imagine se você morrer hoje e Deus lançar no seu rosto oportunidades que você teve de ofertar generosamente na casa dele e você não ofertou. Os discípulos, liderados por Judas, na verdade foi Judas, disseram que era um grande desperdício o que Maria estava fazendo, lá em João capítulo 12. O que Maria fez? A irmã de Lázaro, ela pegou um perfume de nardo puro que valia 300 denários e derramou todo na cabeça de Jesus. Jesus tomou um banho do perfume mais caro de Israel. Aplicando aos dias de hoje, sabe aqueles perfumes que só político usa? Aqueles perfumes caríssimos, de 15 mil reais, de 20 mil reais. Perfumes que celebridades usam. Essa mulher pegou esse perfume, que talvez ela passou um ano juntando dinheiro, que ela pegou todas as suas economias. Perceba como o amor a Deus está conectado com a forma com que nos relacionamos com os bens materiais. E ela pegou talvez quase tudo que tinha, comprou aquele perfume, caríssimo. E ela chegou na frente dos discípulos, na frente de Jesus. Jesus não impediu ela. Ela abriu o frasco e ela derramou ele inteirinho na cabeça de Jesus. E enquanto o perfume foi respingando sobre Jesus, Judas ficou logo desesperado. Meu Deus, não! Que desperdício! Não podia vender esse perfume, gente! Jesus, para! Você não entende economia, Jesus!
Você não entende a inflação, o preço das coisas, ou o preço desse perfume. Vende, gente, dá o dinheiro aos pobres, era melhor. Aí João diz, e Judas disse isso porque ele era ladrão, porque ele roubava o dinheiro das ofertas, ele era o tesoureiro. Não era por causa dos pobres, é porque o dinheiro que era ofertado aos pobres, quem tomava conta era Judas. E ele era ladrão. E Judas disse, não podia pegar e dar esse dinheiro, gente, aos pobres. Aí Jesus, com toda a humildade e mansidão de coração, respondeu, os pobres sempre tendes convosco. Quanto a mim, nem sempre me tendes. Não molestais essa mulher. Não diga que essa mulher está errada. Ela está corretíssima. Ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Ela está preparando a minha pele para receber cravos, coroa de espinhos, para derramar litros de sangue, para salvar vocês. Então não diga que ela está errada. Os pobres você sempre tem, quanto a mim, nem sempre me tens. Aí Jesus conclui, ele diz, o que essa mulher fez, aonde o meu evangelho for pregado, ela vai ser lembrada. Porque ela demonstrou que me ama, não somente com os lábios, mas de todo o coração, com atitudes. E eu poderia dizer a mesma coisa que Jesus disse hoje. Os pobres sempre vão existir. A Bíblia diz em Provérbios que Deus fez o rico e o pobre. Mas uma igreja bíblica nem sempre vai existir. Uma igreja bíblica é rara. Então qualquer oferta que você dê numa igreja bíblica é válida para Deus. Porque é aceita diante de Deus. Por isso que Jesus disse, ajuntem tesouros no céu. Aonde aquela mulher ajuntou tesouro? No céu. Será que hoje Maria se arrependeu de ter dado aquela oferta a Jesus? Será que Maria se arrependeu de ter derramado aquele perfume caríssimo, que talvez fosse o valor de um carro, sobre Jesus? Será que hoje lá no céu ela está arrependida? Não. Agora, será que Judas achou que foi um bom negócio ter pego momentaneamente 30 moedas de prata, equivalente a 50 mil reais? Será que hoje ele achou que ele fez um bom negócio, queimando no inferno? Por isso que o que deve pesar as nossas ações é a eternidade. E onde os ladrões não minam nem roubam. Essa oferta de Maria, que Jesus quis dizer é, ninguém vai roubar esse tesouro que ela está ajuntando. Ela está juntando tesouros no céu. No céu. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, onde está aquilo que é importante para você, aí estará também o vosso coração. O tesouro de Maria estava onde? No céu. O coração de Maria estava onde? No céu. Então ela ofertou tudo que ela tinha onde? No céu. O tesouro de Judas estava onde? Na terra. O coração de Judas estava onde? Na terra. Então, Judas ajuntou tesouros aonde? Na terra. E eu pergunto, onde você vai investir os seus recursos? No céu ou na terra? Quando você estiver à beira da morte, como vai estar a sua consciência? Em paz ou em transtorno? Por isso que nós temos que analisar a nós mesmos, pedir ao Senhor que nos ajude a juntarmos tesouros no céu.
Porque se colocarmos lá o nosso tesouro, o nosso coração, jamais nos decepcionaremos. Porque o Senhor Jesus, Ele é indecepcionável. Ele nunca decepciona aquele que confia nele. Diferente dos homens. Os homens são vulneráveis, são inconstantes. Jesus é constante, permanente e presente do nosso lado. A Bíblia diz em João 13, verso 1, durante o tempo em que ele esteve com os seus aqui na terra, aqueles que ele amou, ele os amou até o fim, até o final. Ele ama do momento do novo nascimento até o momento que ele coloca seguro na Nova Jerusalém. Ele ama desde antes da fundação do mundo. E é nesse amor que eu e você devemos confiar e colocar toda a nossa esperança. Jesus morreu por mim e eu preciso viver para Ele. E se eu viver para Ele, vivendo para Ele, eu nunca vou me decepcionar. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que vai me levar a pastos verdejantes e me dar águas tranquilas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a glória seja dada só a Ele, só a Jesus, eternamente. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo, Senhor. Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, essa visão espiritual do céu. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o céu como Estevão, para então podermos aplicar os nossos recursos lá. Tua palavra diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Senhor nos enche de misericórdia e de amor para com o nosso próximo, porque bem-aventurados são os misericordiosos, estes alcançarão misericórdia. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, na certeza de que o Senhor nos perdoa primeiro. E é no Senhor que está a nossa esperança e confiança. Como está escrito, Senhor, no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Nos enche, Senhor, da tua paz, do teu amor e da tua compaixão, e nos faz viver perto de ti. Nos despede em paz para os nossos lares e nos dá nessa noite uma comunhão sincera contigo, para que possamos ajuntar tesouros no céu e não nos decepcionarmos com os tesouros da terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Saúde do seu irmão, cumprimento santo. Diga para ele: Jesus é muito bom. Amém.